Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia! Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição. É sempre de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Eu sou Nicole Fusco e hoje é quinta-feira, 8 de agosto de 2019. Na manhã desta quinta, a Polícia Federal prendeu mais uma vez o empresário Eike Batista. Ele estava na casa dele, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, onde há cerca de 2 anos e meio cumpria a prisão domiciliar. A operação que prendeu Eike, batizada de Segredo de Midas, é um desdobramento da Lava Jato que busca provas de manipulação do mercado de ações e de lavagem de dinheiro. A defesa do empresário informou por meio de nota que vai apresentar um recurso. Essa é a segunda vez que o dono da EBX vai para a cadeia. E veja também: Câmara rejeita alterações propostas para o texto base e reforma da Previdência vai ao Senado. Supremo Tribunal Federal suspende transferência por 10 votos a 1 e decide manter o ex-presidente Lula preso em Curitiba. Gilmar Mendes aceita pedido da rede e proíbe investigações contra o diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald. Presidente Jair Bolsonaro promete indicar próximo procurador-geral da República até segunda-feira. Governo nega que notícias sobre o aumento do desmatamento possam prejudicar as exportações e quer a ação dos estados por desenvolvimento sustentável. Regime chavista de Nicolás Maduro abandona negociações com a oposição venezuelana após anúncio de sanções dos Estados Unidos. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o coronel Brilhante Ustra, chefe do DOI-CODE durante a ditadura militar, é um herói nacional. Na saída da residência oficial do Palácio do Alvorada, Bolsonaro falou com jornalistas sobre um almoço marcado para hoje com a viúva de Ustra, Maria Joseita Silva Brilhante Ustra. Ele disse que ela tem um coração enorme e que teve alguns contatos com o marido de Dona Joseita enquanto estava vivo. Ele também acrescentou que o coronel foi um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. Ustra também foi o primeiro militar brasileiro a responder por um processo de tortura durante a ditadura. Em 2012, ele foi condenado a pagar indenização por danos morais à esposa e à irmã do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, morto em julho de 1971. O coronel negava ter cometido atos de violência contra presos. O relatório final da Comissão da Verdade apontou 377 pessoas, entre elas Ustra, como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinatos durante o período militar. Supremo Tribunal Federal suspende transferência por 10 votos a 1 e decide manter o ex-presidente Lula preso em Curitiba. Quem tem os detalhes é a repórter Vitória Bel. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Os ministros decidiram manter Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba até o julgamento de um habeas corpus que questiona a atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. O petista está preso desde abril do ano passado, condenado a mais de 8 anos. A juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, havia determinado a saída de Lula da superintendência da PF para um estabelecimento prisional de São Paulo na manhã desta quarta-feira. Em seguida, a Justiça Paulista determinou que Lula fosse encaminhado para Tremembé, local conhecido por abrigar presos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional. A defesa do petista recorreu ao Supremo e o caso foi a plenário da Corte no mesmo dia. Após parecer favorável da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o relator, ministro Edson Fachin, aceitou os argumentos do ex-presidente. Para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado Maior, tal como se encontra nesse momento. Portanto, à luz do Poder Geral de cautela. Fachin, no entanto, rejeitou o pedido para a libertação do preso. 9 ministros seguiram o voto do relator.
Já o ministro Marco Aurélio Mello entendeu que houve uma queima de etapas no processo e que a suspensão da transferência não caberia ao plenário do STF, e sim ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas acabou vencido. O professor de Direito da PUC de São Paulo, Marcelo Figueiredo, endossa a posição de Marco Aurélio e afirma que a defesa se aproveitou de uma repercussão midiática para recorrer diretamente ao STF. Essa questão da transferência não tem dimensão constitucional, o que leva a crer que o Supremo está praticando um certo ativismo exagerado. Alguns ministros talvez tenham uma vocação para uma exposição midiática exagerada, etc. E isso não é bom, não é? O Supremo deve ser o defensor da Constituição, das minorias, dos direitos fundamentais. Caso tivesse sido transferido, Lula iria ocupar uma cela comum. Tremembé não tem espaço adequado para a cela especial. No entanto, o petista poderia ser alocado em uma carceragem individual, já que o presídio tem excedente de vagas, 408 para 393 presos. A autorização para que o ex-presidente Lula fosse transferido do Paraná para São Paulo causou grande repercussão no meio político. Afonso Marangoni. A autorização para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse transferido do Paraná para São Paulo repercutiu no meio político. A situação mobilizou aliados do petista e integrantes do Centrão. Durante a tarde, a sessão que votava a reforma da Previdência chegou a ficar parcialmente esvaziada porque parlamentares foram ao STF. Eles queriam que o presidente da Corte, Dias Toffoli, analisasse um pedido da defesa de Lula contra a ida do ex-presidente para o presídio de Tremembé. No Senado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse que a transferência era inominável do ponto de vista da odiosidade e da perseguição. O Senado não pode concordar com isso. E eu cumprimento Vossa Excelência, até falei durante o dia com Vossa Excelência, para que nós designássemos, a exemplo do que fizemos no passado, uma comissão de senadores para aferir as condições da prisão do presidente Lula, como fizemos no passado. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que talvez a transferência nesse momento fosse desnecessária, mas que Lula já deveria estar no sistema prisional há mais tempo. Condenado em segunda instância como ele foi, num processo que seguiu os ditames da nossa lei, submetido o processo a uma centena de recursos em todos os tribunais, o lugar dele já deveria ser o sistema prisional há muito mais tempo, seguindo a rotina. Quando a gente sai da rotina, a gente cai no regime de exceção que todos nós repelimos. Falando no plenário da Câmara, o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, fez críticas aos parlamentares que defendem o petista. Vem falar injustiça contra Lula. Por favor, chega desse discurso contra tudo e a favor de nada. Caio da realidade. Lula está preso para o bem do Brasil. Já a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, comemorou a decisão do Supremo e disse que a medida foi em defesa da democracia. Eu subo nessa tribuna com a alegria de uma vitória. A vitória sobre uma injustiça, sobre uma violência. Uma situação que foi reestabelecida em relação ao presidente Lula. Queria fazer um agradecimento muito especial ao presidente dessa casa, deputado Rodrigo Maia, pela pronta solidariedade que demonstrou em relação à situação do presidente Lula. Gleisi Hoffmann também usou as redes sociais para criticar a transferência do ex-presidente Lula. Ela disse que, sendo transferido para São Paulo, a segurança e a vida de Lula estariam em risco, sob o que ela classificou como a polícia de João Dória. Em resposta, o governador paulista afirmou que, se Lula fosse transferido para Tremembé, ele seria tratado como todos os outros presidiários, conforme a lei. Dória ironizou, dizendo que, se Lula desejasse, teria a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida: trabalhar. No início da noite, o plenário do Supremo decidiu manter o ex-presidente preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Mensagens atribuídas a membros da Lava Jato sugerem que procuradores teriam tentado articular o impeachment de Gilmar Mendes em 2018. De acordo com o portal UOL, que teve acesso a trechos de conversas reveladas pelo The Intercept Brasil, membros da Força Tarefa não escondiam a insatisfação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal.
Após o resultado das eleições de 2018, os procuradores chegaram a fazer contas sobre os votos necessários para o impedimento de Gilmar por meio de um processo no Senado. A ideia também era desgastar a imagem do ministro, pedindo aos novos senadores que o convocassem para uma audiência, onde seria cobrado pelos ataques à operação. Em resposta ao portal UOL, a Força Tarefa afirmou que jamais se realizou representação pelo impeachment de Gilmar Mendes. Os procuradores ainda reforçaram que o material é oriundo de um ataque hacker e não se manifestariam a respeito do conteúdo divulgado. Relator da Operação Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça é afastado por motivos de saúde. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aprovou nesta quarta-feira a licença de 30 dias para Félix Fischer, ausente desde julho por conta de uma embolia pulmonar. Neste período, ele não receberá novos processos, mas segue com a Operação Lava Jato. Caso seja necessário prorrogar a licença, o STJ pode convocar um substituto para assumir a relatoria dos processos. Contingenciamento no MEC anunciado em julho impedirá a compra de livros e materiais didáticos e pedagógicos para a educação básica. Os dados são do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, e foram divulgados pela ONG Contas Abertas nesta quarta-feira. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que a aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos e pedagógicos estão garantidos para 2020. A pasta garantiu ainda que o Programa Nacional do Livro Didático tem um cronograma específico de pagamento que não será afetado. E agora vamos às notícias do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga já está a postos. Bom dia, Viga. Muito bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Um nevoeiro forte hoje aqui no Rio de Janeiro. Aquele fog baixo, inclusive prejudicando as manobras em aeroportos aqui no Rio de Janeiro. Teve até um avião que precisou arremeter no aeroporto Santos Dumont por conta desse forte e denso nevoeiro que vai se dissipar ao longo do dia. O tempo está fechado também para o ex-bilionário brasileiro, empresário Ike Batista. Ele foi preso em sua casa, uma mansão de altíssimo padrão, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, pela Força Tarefa da Lava Jato. É a Operação Segredo de Midas, que entre os alvos tem Ike Batista, um operador financeiro dele, e ainda há 4 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos desde cedo pela Polícia Federal em endereços ligados ao empresário Ike Batista. Agora, a operação desta quinta-feira que levou Ike à cadeia apura lavagem de dinheiro, entre outros crimes, como também manipulação no mercado de capitais. É bom lembrar que Ike Batista, esse ano, foi condenado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, a multas, penas milionárias pesadas, justamente por conta de informações privilegiadas, manipulação do mercado de capitais, à época em que estava à frente do chamado Império X das suas empresas, que todas carregavam o X na logo, na marca ou no nome. E em 2017, Ike Batista já tinha sido preso também pela Força Tarefa da Lava Jato, acusado de ter pago em propina para o esquema do ex-governador Sérgio Cabral Filho $16,5 milhões em troca de vantagens e favores para as suas empresas que estavam baseadas aqui no estado do Rio de Janeiro. E foi aquele quiprocó danado. Ike Batista até virou um motivo de discussão, era cabelo, era peruca, enfim, isso são apenas detalhes. A polícia também está fazendo uma grande operação nesta quinta-feira, numa federal, a polícia do Rio de Janeiro, para prender o contador de uma das principais facções criminosas aqui do Rio de Janeiro, conhecido como Carlinhos Cocaína. A operação está concentrada na Cidade de Deus, uma favela que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Já houve bang-bang, tiroteio, prisões, apreensões e pelo menos 3 supostos criminosos foram mortos nesta operação. Um policial militar também morreu nas últimas horas em uma rodovia aqui no Rio de Janeiro, na altura de São Gonçalo. Foi baleado o sargento, socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Agora são 31 agentes de segurança
mortos no estado do Rio de Janeiro, mais de 130 baleados nas mais diversas circunstâncias. Há operações da polícia também acontecendo aqui e acolá, e o clima é tenso no complexo Pavãozinho Cantagalo, que fica em plena área nobre do Rio de Janeiro, entre Copacabana e Ipanema, bairros valorizadíssimos e turísticos aqui do Rio de Janeiro. O policiamento está por lá desde cedo. Muitos moradores relatam tiroteios e dizem que há um medo de voltar para casa ou de sair de casa por conta desse bang-bang. Voltamos a São Paulo. Obrigada, Viga, pelas informações. E agora vamos saber como fica o tempo em todo o país com Desirê Brant. O ar seco toma conta da maior parte do Brasil, só que hoje já chove de novo no Rio Grande do Sul por causa da formação de novas áreas de instabilidade. A expectativa é até para temporais, especialmente na metade sul do estado, onde a chuva vem com ventania, descargas elétricas e ainda com risco para granizo. Também chove na faixa norte do país e ao longo da costa do Nordeste, sobretudo faixa leste da região. No sul da Bahia, a temperatura fica até mais baixa por causa do tempo nublado e com chuva a qualquer momento. Nas outras áreas do Brasil, o sol predomina e faz a temperatura subir. Hoje, a máxima ainda chega aos 26 graus em Porto Alegre, antes da chuva mais pesada, 32 graus em Campo Grande, 35 em Palmas e 29 graus em Salvador, mesmo com a possibilidade de chuva. Na capital paulista, o sol se faz presente, espanta o friozinho que ainda fez no começo do dia e a máxima chega aos 27 graus. Amanhã, sexta-feira, também vai ser um dia com sol, mínima de 15 e máxima até acima dos 27 graus no período da tarde. No domingo, uma frente fria muito fraquinha vai passar pela costa de São Paulo. O sistema vai, no máximo, aumentar a quantidade de nuvens entre a capital paulista e o litoral, mas dificilmente irá chover. A expectativa é de tempo firme em praticamente todo o estado de São Paulo, pelo menos até meados da semana que vem. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant, da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Falando agora do noticiário internacional, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão no topo da guerra comercial travada com a China. Daniel Lian. Em mais um capítulo da queda de braço entre Estados Unidos e China, o presidente Donald Trump afirmou que seu país está no topo da guerra comercial com a nação asiática e acrescentou que a economia chinesa não está indo bem e empresas estão saindo de lá. A relação foi agravada de forma bastante assintosa desde que anunciou que imporia, a partir de 1º de setembro, uma tarifa de 10% sobre 300 bilhões de dólares em importações chinesas que ainda não foram alvo de cobranças punitivas. Ele acusa a China de manipulação cambial depois que o Banco do Povo chinês não interveio para impedir que o dólar ultrapassasse a barreira psicológica de 7 yuans. Apesar de todos os comunicados de Pequim rechaçando fortemente a acusação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Donald Trump alegou que o oponente teria admitido ser um manipulador cambial. Falando a repórteres na Casa Branca, disse, abre aspas, vou te contar uma coisa, a China realmente quer fazer um acordo. Como em diversas outras ocasiões, o republicano fez questão de fazer comentários sobre a economia chinesa. Segundo ele, não está indo bem e empresas estão saindo de lá. O economista e consultor Cláudio Fristac alerta para o risco de uma nova recessão mundial com os países em pé de guerra. E aí as pessoas temem isso, que essa escalada leve a uma situação cada vez pior. O Trump insistindo que uma guerra comercial ele consegue vencer e a China, por motivos históricos e por motivos, enfim, políticos, não vai abrir mão, não vai ceder e nós podemos realmente ter uma situação gravíssima na economia mundial. Podemos sim chegar a uma nova recessão global. Donald Trump não parou por aí e ainda cobrou o Federal Reserve por mais cortes nos juros em dimensão maior e rapidamente. Ele foi duro, enfatizando que incompetência é uma coisa terrível para se assistir, especialmente quando as coisas poderiam ser adereçadas tão facilmente.
E ainda falando sobre os Estados Unidos, o presidente Donald J. Trump foi alvo de protestos nas cidades que foram palcos de massacres no final de semana. O destaque internacional é da repórter Natasha Mazzaro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com protestos nas cidades que foram palco de massacres no fim de semana. Em menos de 13 horas, El Paso, no Texas, e Dayton, em Ohio, foram alvos de ataques a tiros, deixando 31 mortos e dezenas de feridos. As duas tragédias reacenderam a questão do controle de armas no país. Dayton foi a primeira cidade visitada por Trump. Ele estava acompanhado pela primeira-dama. Os dois visitaram o hospital Miami Valley, onde as vítimas estão sendo tratadas. No domingo, um atirador atacou uma região central da cidade, onde concentra bares e restaurantes. A ação matou 9 pessoas, entre elas Armando Criminoso. Ele foi morto pela polícia. Enquanto o presidente conhecia as vítimas no hospital, os manifestantes se reuniram do lado de fora para protestar. Os cartazes pediam para que ele parasse com o terror, que o ódio não era bem-vindo, e outros sugeriam que Trump era a razão para aquela tragédia. Os manifestantes também usaram o Baby Trump, que é um balão gigante representando o presidente em forma de bebê, com uma expressão de raiva. Na sequência, Trump seguiu para El Paso, no Texas, onde o massacre está sendo investigado como um crime de ódio. Na tarde de sábado, um homem abriu fogo em um centro comercial, deixando 22 mortos e dezenas de feridos. Antes do crime, o atirador divulgou uma carta afirmando que o ataque era uma resposta à invasão hispânica no Texas. Entre os 22 mortos, 8 são mexicanos. Assim como em Dayton, Trump foi direto para o hospital visitar as vítimas e socorristas. Do lado de fora, os manifestantes levantaram cartazes chamando Trump de racista e afirmando que ele não era bem-vindo na cidade. Antes das visitas na Casa Branca, o presidente norte-americano disse que deseja reforçar a checagem de antecedentes para a compra de armas, principalmente para assegurar que pessoas com problemas mentais não portem armamento. China ameaça com retaliações se a Índia impedir a Huawei de fazer negócios no país. Nos próximos meses, a Índia fará testes para a instalação da tecnologia 5G, mas ainda não decidiu se convidará a gigante chinesa a participar. O maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações está no centro da disputa entre China e Estados Unidos. Em maio, a Casa Branca colocou a Huawei numa lista negra, alegando preocupações com a segurança nacional. Deputado federal Eduardo Bolsonaro diz que não interferiu em acordo sobre a hidrelétrica binacional de Itaipu. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara negou nesta quarta ao jornal O Globo ter participado de encontro entre representantes paraguaios e do Grupo Leros. Na última terça, o PT fez um requerimento à Câmara e à PGR para que seja apurado a ligação entre o grupo e o governo Bolsonaro, além de um favorecimento à estatal Ande. A reunião também foi desmentida pelo ex-embaixador do Paraguai no Brasil, Hugo Saguier, afastado após o caso vir à tona. Justiça anula a posse de governador de Porto Rico por considerá-la inconstitucional. Pedro Pierluisi assumiu o comando do território na última semana após a renúncia de Ricardo Rosseló por escândalo em troca de mensagens. A sentença do Tribunal Supremo de Porto Rico determinou que a ministra da Justiça, Wanda Vázquez, próxima na linha de sucessão, deve assumir o cargo. Ela disse anteriormente que não queria ser governadora, mas após a decisão desta quarta-feira, afirmou que vai acatar a lei. No Paraguai, a oposição não conseguiu reunir o quórum necessário para votar o pedido de impeachment do presidente Mário Abdo Benítez. Renan Porto. Deputados paraguaios apoiadores do presidente Mário Abdo se ausentaram nesta quarta-feira, fazendo com que não houvesse quórum necessário para discutir e votar um pedido de impeachment protocolado pela oposição. Os parlamentares contrários ao presidente pediram nesta terça-feira que ele seja destituído do cargo por esconder informações de relevância pública sobre as negociações de Itaipu. Trocas de mensagens envolvendo Mário Abdo divulgadas pela imprensa paraguaia indicam que ele foi pressionado pelo governo do Brasil a aceitar os termos sobre o acordo de energia, por mais que fossem prejudiciais ao Paraguai.
A assinatura do acordo, cancelado na última sexta-feira, gerou uma crise política no país que custou os cargos do ministro das Relações Exteriores e do embaixador no Brasil. De acordo com o jornal paraguaio ABC Color, o embaixador foi convocado para uma reunião no Palácio do Planalto em junho. O porta-voz da presidência do Brasil, Otávio do Rego Barros, afirmou que Bolsonaro prefere não se pronunciar sobre a publicação. As questões relativas a comunicados e a reportagens do ABC Color, o presidente não comenta. Além do presidente Mário Abdo, a oposição também pede o impeachment do vice Hugo Velásquez e do ministro da Fazenda Benigno Lopes. De acordo com a imprensa paraguaia, não existe apoio político para sustentar a aprovação do impeachment no Congresso. 10h29 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Eventos como a tragédia da escola Raul Brasil em Suzano deixam cicatrizes emocionais que levam mais tempo para se recuperarem que as físicas. As experiências traumáticas desencadeiam respostas fisiológicas tão intensas que são até capazes de alterar circuitos cerebrais. E o que a gente tem visto em estudos recentes em indivíduos que desenvolvem transtorno de estresse pós-trauma é que há até inclusive um aumento da atividade do hemisfério cerebral direito, que é responsável pelo processamento emocional, e uma diminuição na atividade do hemisfério esquerdo, que é responsável pelo raciocínio lógico e verbal nessas pessoas com transtorno de estresse pós-trauma. Ou seja, há uma resposta cerebral que acompanha os sintomas mais comuns do PTSD, ou transtorno de estresse pós-trauma, e nesses casos o apoio da família, de amigos e profissionais de saúde mental vai ser ainda mais importante. Se quiser sugerir algum tema ou tiver alguma dúvida, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser, com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web rádio para você ouvir o que quiser, na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia, para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10h33 minutos e a gente vai para Brasília conversar ao vivo com José Maria Trindade. Zé Maria, mais uma homenagem do presidente Jair Bolsonaro ao coronel Brilhante Ustra, não é isso? Bom dia. É isso, muito bom dia a todos. Ao receber a viúva do coronel Ustra no Palácio do Planalto, o presidente dá um novo sinal de que está mesmo ligado ao passado e reabre as feridas, Nicole, que muitos políticos aqui achavam que já estavam cicatrizadas. Isso porque já houve na política uma movimentação de todos os lados. Alguns que estavam no setor foram para
o lado que hoje forma a maioria que elegeu Jair Bolsonaro, e outros que estavam de um lado foram para o outro, né? Também a oposição a Jair Bolsonaro, para se ter uma ideia. No Congresso Nacional, os deputados e líderes, eles avaliam, e isso provocou um grande comentário, né? De que o presidente perde tempo e perde, inclusive, popularidade ao mexer de novo nesses armários, nesses esqueletos que já deviam estar fora do debate de poder. Mas é uma posição do presidente Jair Bolsonaro, né? É uma realidade dele. Ontem eu conversava com o senador, que almoçou com ele, e disse que não sabe exatamente dizer o que é melhor ou o que é pior. Se é lidar com um político tradicional, daqueles polidos, que não dão uma palavra fora do script, mas que não cumpre compromisso e que são eleitos através de discursos falsos, ou lidar com o verdadeiro, que você sabe exatamente o que pensa e o que é. E aí ele me diz que é independente, não é bolsonarista desses de primeira hora, mas que ele viu o presidente Jair Bolsonaro ontem, durante o almoço com parlamentares, que durante a campanha eleitoral fez discursos e disputou nas urnas os votos. Então ele diz que prefere lidar com um presidente assim, que todos conhecem, sabem das suas opções, do que com um falso que guarda mágoas e que fala uma coisa e realiza outra. Então, é esta a mensagem política que passa dessas posições do presidente Jair Bolsonaro, né? E Zé, ontem também houve um acordo, né, na Câmara, até envolvendo o presidente Rodrigo Maia, que é do DEM, a respeito da decisão da juíza da 12ª Vara Federal de Curitiba, Caroline Lebos, a respeito da transferência do ex-presidente Lula de Curitiba aqui para São Paulo. Como é que foi tudo isso? Como é que foi esse trâmite todo aí para Brasília? Olha, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele descobriu ali uma maneira de entrar no que pensa a média da Câmara dos Deputados, ou a maioria, e pronto. Então, com os líderes, ele comunica com todos, de todos os lados, e para você ter uma ideia, ontem ele recebeu elogios de partes diferentes. Do ministro todo-poderoso da Economia, Paulo Guedes, que foi abraçá-lo na mesa diretora, no plenário, e agradeceu, reconheceu o trabalho do presidente da Câmara na aprovação da reforma da Previdência, e isso minutos depois da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, subir à tribuna para agradecer o presidente Rodrigo Maia pela postura diante desta quase transferência do ex-presidente Lula para Tremembé, aí em São Paulo. O presidente da Câmara entendeu esta movimentação, apoiou, atrasou por quase 4 horas a votação da reforma da Previdência, esperando a volta dos parlamentares que foram ao Congresso Nacional interceder junto ao presidente sobre um apoio ao ex-presidente. Chegou a dizer que a transferência para Tremembé do ex-presidente Lula seria uma perseguição. Aí houve toda uma arrumação política, um acordo político, foram ao Supremo Tribunal Federal com o apoio e com o nome do presidente Rodrigo Maia, para você ter uma ideia. Então, é um fortalecimento da política no Congresso Nacional, que é hoje um ponto de apoio, inclusive, de empresários. Quem vê, como antigamente fazia aquele lobby na presidência e depois Congresso, agora vão direto à fonte no Congresso Nacional. Mudou a geografia da política no Brasil. Zé, você falou então que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou até a atrasar a votação dos destaques da reforma da Previdência, mas ela foi aprovada, né, na noite de ontem e agora segue para o Senado. O que a gente pode esperar? Como é que também hoje mesmo já começa essa tramitação na casa? É essa a expectativa. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, antecipou que deve fazer a leitura do projeto hoje, né? Durante a madrugada, os profissionais da Câmara fizeram ali os últimos detalhes, correções ali de redação e tal, e o projeto já está pronto para ser lido no plenário do Senado e é o start, né, o início oficial do debate no Senado Federal. O presidente deve indicar hoje oficialmente o senador Tasso Gereissati como relator da reforma da Previdência no Senado. Há todo um clima de proceder da seguinte forma: a aprovar um projeto central, que deve ser esse que saiu da Câmara dos Deputados, né? E aí ele será promulgado no próprio Congresso.
por se tratar de uma reforma constitucional, de uma emenda à Constituição, não vai para a sanção do presidente, mas sim promulgação no próprio Congresso. E as partes ali duvidosas e tal, ficariam numa emenda paralela. E ali poderiam entrar, Nicole, assuntos polêmicos, como, por exemplo, o que eu considero o coração da nova Previdência imaginada por Paulo Guedes, que os deputados e senadores não compraram a ideia. É o caso da capitalização. Seria uma nova Previdência. Isso pode voltar, mas agora de uma forma mais completa. O governo mandou o termo, que seria incluído na Constituição, da capitalização, sem detalhes de como seria essa capitalização. E a ideia agora é definir contornos, uma capitalização com conceitos, com regras, e os deputados e senadores iriam discutir. Por outro lado, também, a inclusão de estados e municípios nesta reforma. Muitos líderes dizem que os estados e municípios estão na reforma. Isso porque retiraram do caput do artigo as palavras estados e municípios, mas no corpo da reforma o assunto é funcionários públicos. E funcionários de estados e municípios estão nesse conceito, são funcionários públicos. E em alguns artigos existem lá exigências de aprovação de Câmara e de Assembleia para algumas adequações. Mas só isso, né? Então, boa parte da reforma da Previdência, segundo analistas, atinge também os estados e municípios. Mas este é um assunto para a última parte ali de uma legislação que é a justiça. Nicole, uma lei para ser considerada boa, madura, aplicável, ela passa por etapas, né? A primeira, evidentemente, o Congresso, aprovaram na Câmara e Senado. Segundo, sanção do presidente ou promulgação no caso de emenda. E a última, para a lei ficar madura, boa, é passar pelo judiciário dos questionamentos legais, né? Então, a Previdência, pode ter certeza, vai passar com muita polêmica também pela parte legal, ou seja, os tribunais, principalmente o Supremo. Zé, uma coisa é certa, né? Assunto não falta e a reforma da Previdência vai render bastante conversa aqui pra gente. Obrigada pelas informações, ótimo dia para você. É isso mesmo, a Previdência continua e na Câmara entra agora a Previdência dos militares. Obrigado, muito bom dia a todos. O Ministério da Justiça determinou a abertura de inquérito para investigar crimes de ameaça contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim. O Ministério da Justiça determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar crimes de ameaça, incitação à violência e contra a honra praticados contra o presidente Jair Bolsonaro. O governo sinaliza com a possibilidade do crime ser enquadrado como terrorismo, como prevê a Lei de Segurança Nacional. O presidente foi atacado por meio de vídeos divulgados por um perfil identificado no YouTube como Vina Guerreiro. A informação, ela foi divulgada no mesmo dia em que representantes das forças-tarefas das operações Greenfield, Lava Jato e Zelotes pediram que o presidente da República observe os nomes indicados pelo Ministério Público como forma de evitar que nomeações à Procuradoria-Geral da República restringam investigações contra poderosos. Eles afirmam também que só a chamada lista tríplice garante a legitimidade interna para que o Procurador-Geral possa liderar a categoria. O presidente Bolsonaro já avisou que pretende indicar o nome do novo Procurador-Geral da República até a próxima segunda-feira. Em nenhum momento, no entanto, ele se comprometeu em observar os nomes apresentados. O presidente faz mistério e já afirmou que tudo é possível, que todos estão no radar. No Judiciário, mais precisamente no Supremo Tribunal Federal, a torcida é para que o presidente mantenha a atual procuradora Raquel Dodge. Eu acredito que no máximo segunda-feira, até para dar tempo de ele conversar com os senadores, esse possível nome aí, e fazer a sabatina de modo que quando a senhora Raquel sair, ou caso ela venha a ser reconduzida, tá certo? Já está tudo resolvido. O Ministério Público elaborou uma lista tríplice que foi apresentada ao presidente no início de julho. Aliados de Bolsonaro, no entanto, eles avaliam que as chances dos 3 primeiros colocados, na verdade, são pequenas. O subprocurador Augusto Aras, ele tem se encontrado com uma certa frequência com o presidente Bolsonaro.
é um nome forte que aparece na bolsa de apostas, mas o presidente ainda não teria tomado uma decisão final. Desde 2001, os procuradores se reúnem, votam e os nomes mais votados são encaminhados aqui para o Palácio do Planalto. Em 2013, o ex-presidente Lula foi o primeiro a escolher um nome entre os indicados pela categoria, o que, segundo a Associação Nacional dos Procuradores da República, é um passo político importante dentro do Ministério Público por conferir um caráter democrático à escolha do chefe que vai comandar a Procuradoria por 2 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também já recebeu a lista tríplice, que este ano é formada por Mário Bonsalha, Luísa Frischhausen e Bleu Dalot. De Brasília, Luciana Verdolim. Paulo Guedes admite substituir Roberto Leonel no comando do COAF. O ministro da Economia disse nesta quarta-feira que cabeça pode até rolar no órgão de controle. O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras é alvo de críticas de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Embora tenha admitido a troca, Guedes defende o aperfeiçoamento institucional para amenizar a crise envolvendo o órgão. Receita Federal abre nesta quinta-feira consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Os contribuintes poderão conferir a situação com o fisco a partir das 9 horas. Esse lote vai beneficiar quase 3 milhões de contribuintes, com um valor total de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Para saber se você teve a declaração liberada, é preciso acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 146. Senado aprova projeto que determina a apreensão de armas de fogo de homens acusados de agressão a mulheres. A aprovação ocorreu nesta quarta, dia em que a Lei Maria da Penha completou 13 anos. O texto prevê que o juiz responsável pelo caso de agressão tem 48 horas para determinar a apreensão da arma, com o objetivo de tentar evitar um feminicídio. A matéria segue agora para a apreciação presidencial. 11 entidades públicas assinaram um pacto nesta quarta-feira pela prevenção e pelo combate à violência contra mulheres. Marcela Lorenzetto. No dia em que se completam 13 anos da Lei Maria da Penha, 11 entidades públicas assinaram um pacto pela prevenção e o combate à violência contra mulheres. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu diversas autoridades nesta quarta-feira para promover a política de enfrentamento à violência. Durante um discurso, o chefe da pasta, ministro Sérgio Moro, declarou que homens intimidados pelo sexo oposto recorrem muitas vezes à agressão física. Moro disse acreditar que as mulheres não são frágeis, mas precisam de políticas públicas de proteção justamente por serem fortes. Talvez nós homens nos sintamos intimidados, talvez nós homens percebamos que o mundo está mudando e por conta dessa intimidação, infelizmente, por vezes nós recorremos à violência para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. Pelo Twitter, ao celebrar a assinatura do pacto, Sérgio Moro repetiu a declaração do discurso. A fala gerou manifestações controversas nas redes sociais. Também no evento esteve presente a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares Alves prometeu endurecer o combate à violência contra mulheres e deu um recado aos agressores. Me permita, neste momento, mandar um recado para os agressores de mulheres. Acabou a palhaçada no Brasil. Estamos todos unidos na defesa da mulher. De acordo com a ministra, só no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 42 mil denúncias de violência contra a mulher no Disque 180. Damares, no entanto, não anunciou nenhuma medida específica para coibir as agressões. Ela elogiou o compromisso de Jair Bolsonaro com a causa, mas se equivocou ao dizer que o governo é responsável pelo primeiro Ministério da Mulher. Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff criou a pasta das mulheres, da igualdade racial, da juventude e dos direitos humanos. O ministério acabou extinto pouco tempo depois, quando Michel Temer assumiu a presidência.
O ministro das Relações Exteriores voltou a defender a reeleição do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU e reiterou ser contra o aborto. Em audiência na Câmara nesta quarta-feira, Ernesto Araújo foi interpelado por deputados sobre política de gênero e defesa das mulheres. Em julho, o Brasil enviou um documento às Nações Unidas pleiteando a reinclusão para o triênio de 2020 a 2022. O ministro das Relações Exteriores perdeu a paciência com perguntas feitas sobre o aborto e fez uma metáfora ao citar bolo e gilete. Que é o bolo. O bolo é a saúde da mulher, os direitos da mulher. Né? Agora, tem uma gilete lá dentro, que é o aborto, que tem que ser discutida numa outra discussão. Né? De acordo com a legislação nacional, que pune o aborto. Né? Então as pessoas falam, não, você tem que comer o bolo, mas tem uma gilete dentro. Entendeu? Tem uma gilete dentro desse bolo. É um truque que as pessoas dessa ideologia abortista estão usando. Né? Que é pegar um conceito... Não, é porque é pegar um conceito nobre, que é o que a esquerda faz muito, é pegar um conceito nobre, sequestrar esse conceito, perverter e distorcer. Né? Isso acontece com o meio ambiente, isso acontece com o meio ambiente, acontece com o direito. Não, isso aqui não é debate. Não, eu vou fazer só. Isso está acontecendo. Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Não. O ministro todo mundo é a favor de direitos da mulher. Mas ministro, só um minutinho. O ministro Ernesto Araújo foi interpelado principalmente por deputadas da oposição. Em um tom mais sereno, Adriana Ventura, do Partido Novo, pediu ao ministro detalhes sobre as políticas do governo voltadas às mulheres. E eu queria saber como vocês têm atuado em foros internacionais no combate à violência contra a mulher, né, de uma maneira objetiva, e também como o atual governo tem atuado pela defesa da saúde da mulher no âmbito da política externa. Né? Porque eu gostaria que o senhor desse um panorama, porque a gente ouve várias críticas e o pessoal tem feito questionamentos, então eu acho que é uma boa oportunidade para você explanar um pouco o que tem sido feito e mostrado assim esse grande quadro. O ministro das Relações Exteriores reiterou as políticas de apoio às mulheres e combate ao racismo. Ernesto Araújo voltou a mencionar a crise na Venezuela ao avaliar que o compromisso do Brasil não é apenas retórico. Na Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela é a maior barbárie em termos de violação dos direitos humanos. E, nesse sentido, o Brasil tem atuado, tem liderado o processo de tentativa de substituição de um regime violador de direitos humanos por um governo legítimo. Então isso também deixa claríssimo que nosso compromisso não é simplesmente nominal, não é simplesmente de fazer um discurso, é de atuar na prática em favor de direitos humanos de pessoas reais que estão sofrendo, né? No caso da Venezuela, por exemplo, né? Pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome, mulheres morrendo de fome, sofrendo todo tipo de violência. Então aí eu acho que é a comprovação cabal de que nós estamos aí no mundo para defender os direitos humanos reais das pessoas. A eleição para o Conselho de Direitos Humanos da ONU será em outubro e estão abertas 2 vagas aos países sul-americanos. O ministro Ernesto Araújo também pleiteia a entrada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em audiência na Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticou o que ele classifica como interpretações sensacionalistas dos dados sobre o desmatamento da Amazônia. Mais informações com a repórter Nani Cox. O ministro do Meio Ambiente saiu em defesa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas disse que os dados do órgão não são confiáveis. Ricardo Salles afirmou que o INPE, enquanto instituição, deve ser respeitado, mas criticou o que classificou como interpretações sensacionalistas do desmatamento na Amazônia. Para ele, as distorções servem para atender interesses de ONGs e outros grupos. Salles reconheceu que a devastação da floresta acontece, mas não de forma acelerada, como foi divulgado recentemente pelo INPE. O ministro explicou em audiências no Congresso que foram identificadas algumas inconsistências nos alertas de desmatamento. Segundo ele, todos os avisos feitos em um ano foram computados somente em junho de 2019 e, por isso, foi observado o aumento de 88%. A passagem de Ricardo Salles pela Câmara dos Deputados terminou em bate-boca e o ministro deixou a sessão escoltado por seguranças da casa. A discussão começou depois que o deputado Nilton Tato o comparou com bandeirantes paulistas. E o ministro
hoje faz o papel de office boy dessa estratégia que está matando a agricultura brasileira, matando a biodiversidade, matando o povo brasileiro e dando um tiro no pé no país, porque daqui a pouco nós não vamos nem exportar produto para lugar nenhum. Tá bom. Porque este instituto, e o ministro está cumprindo esse papel, esse ministro está cumprindo esse papel do novo bandeirantismo. Antes de deixar a sessão, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu a declaração do deputado Nilton Tato. Não sou office boy de coisa nenhuma. Quem deve saber muito bem de matar a gente em razão de coisas é o pessoal que está envolvido lá no assunto Celso Daniel. Não admito que o senhor me trate desse jeito. No Senado, Ricardo Salles foi questionado sobre a demissão de Ricardo Galvão, que deixou a diretoria do INPE após críticas do presidente Jair Bolsonaro aos dados de desmatamento divulgados pelo Instituto. Ele afirmou que Galvão foi exonerado porque botou lenha na fogueira ao invés de ter colocado um ponto de razoabilidade e bom senso. Sobre o Fundo Amazônia, Salles disse que os recursos são inexpressivos diante dos problemas e criticou a ameaça da Noruega de se retirar do tratado por causa das mudanças de governança promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente. E acontece agora, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma audiência sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Participam, entre outros, representantes da Associação dos Juízes Federais do Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, então, agora, ao vivo, a audiência. Tem que ser saudado. Os índices de mortalidade de policiais caíram 18% e foram, no país, 374. E, vejam só, desses 374, 75% foram fora do serviço. O momento da morte se deu quando não estavam em serviço. Portanto, se a ideia é proteger os agentes de segurança pública, se a ideia é reduzir os índices de letalidade, é preciso que nós tenhamos, não temos que flexibilizar regras que digam com a legítima defesa, da forma como vaga e atecnicamente está sendo proposta no projeto. Mas nós temos que pensar em meios de garantir a eficiência e condições de trabalho a esses profissionais. Termino lembrando apenas os tristes dados, né, que decorre, a meu ver, do discurso oficial implantado nesse país, especialmente no estado do Rio de Janeiro. O ISP informou que de janeiro a maio aconteceram 434 mortes decorrentes de conflitos com a polícia, de civis com conflitos com a polícia, um aumento de mais 18%. E dos 18 policiais mortos, concluindo, apenas 2 se encontravam em serviço. Portanto, falar em regras, em pacote anticrime, não pode delirar das obrigações que o país assumiu no plano internacional de proteção aos direitos humanos. E não pode delirar de uma realidade que já vivemos há tanto tempo. Tomemos apenas a lei de crimes hediondos há 30 anos. Ainda falando sobre o pacote anticrime, o grupo de trabalho que analisa a proposta na Câmara retirou do projeto a criação do chamado plea bargain, uma espécie de acordo com benefícios para que o acusado que confessa o crime. Esse não é o primeiro trecho do pacote que a comissão rejeita. O plea bargain foi inspirado na legislação norte-americana, um acordo em troca de redução de pena, mas é diferente de uma delação premiada. É mais simples. O acusado não precisa apontar outros criminosos, por exemplo. Na prática, com a confissão, é estabelecida uma punição menor, como prisões menos longas, sem necessidade de processo judicial. Essa proposta era defendida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como um dos pontos mais importantes para, segundo ele, desafogar a justiça. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, que votou contra o plea bargain, afirmou que esse modelo poderia gerar injustiças. Anunciar algumas participações via online
de algumas que estão nos assistindo, participando da nossa audiência, os ouvintes. A Luísa Inês do Acre. Essa lei já deveria ser aprovada de imediato, pois o povo não aguenta mais tanta imoralidade. Suelen da Daut, de São Paulo. Eu apoio o pacote anticrime, o povo sofre com a corrupção, violência e impunidade no Brasil. Muda Brasil. Andressa, do Distrito Federal. Os nossos códigos são completamente antigos e ultrapassados. Eu acho que devemos nos atualizar. Essa é a segunda vez que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado se reúne para falar sobre o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. A primeira vez que isso ocorreu, na verdade, dessa semana, né? A primeira vez foi na terça-feira, no último dia 6, para instruir o relatório de um dos projetos do pacote anticrime. Afinal, são 3 projetos. E, no início, alguns senadores, na verdade, o senador Marcos Duval, que é do Cidadania do Espírito Santo, entregou o parecer dele elaborado com sugestões de juristas, com 33 modificações ao projeto original. E o que a gente acompanha agora também são os senadores lendo as opiniões da população a respeito desse projeto. Importante que estabelece uma medida de cautela de que mulheres, pessoas acusadas, na verdade, de infringir a Lei Maria da Penha, acusadas de violência doméstica, que tenham uma arma registrada em seu nome, seja uma arma corporativa ou seja uma arma particular, tenham determinada cautela por juízo de recolhimento dessa arma enquanto for realizada. Agora são 11 horas, a gente acompanha então a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com essa e muitas outras notícias. Até já. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Nós vamos falar hoje sobre boatos em relação a alimentos. Boatos e mitos a respeito do câncer são desafios que enfrentamos no tratamento dos pacientes oncológicos. Para combater essas fakes sobre alimentos e dietas, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, vinculado ao Ministério da Saúde, lançou a cartilha Dietas Restritivas e Alimentos Milagrosos durante o tratamento do câncer. Fique fora dessa. No material que pode ser acessado no site do órgão, o INCA alerta que informações falsas circulam nas redes sociais e podem comprometer a saúde e o tratamento dos pacientes. A cartilha desvenda mitos sobre dietas restritivas que impediriam o tumor de crescer até alimentos considerados milagrosos. Nessa relação estão os mitos de que o carboidrato aumentaria o tumor ou que ele prejudicaria o tratamento com quimioterapia. Também explica que alimentos como chá verde ou graviola não curam o câncer. A medicina tem tido importantes conquistas tanto na prevenção de tumores, como as vacinas contra o HPV, quanto nos tratamentos, que têm garantido bons resultados. Divulgar verdades é um grande desserviço ao trabalho dos profissionais de saúde, colocando inclusive as vidas em risco. Na cartilha do INCA, sobre nutrição, quem tiver dúvida, acesse Instituto Vencer o Câncer, www.vencerocâncer.org.br. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Máquinas na Pan, com Alex Rufo. Olá, eu sou Alex Rufo e vou dar uma rápida puxada no freio de mão aqui na programação para um pit stop no box da consciência no país do futebol, onde todos somos craques de gol de cabeça, de letra, de falta, de carrinho e até de mão. Com o gol, o empurrão, aí o árbitro de vídeo não vê. Mas se cai na área dirigindo alcoolizado, é cartão vermelho com a desclassificação da sua carteira de motorista e também da sua consciência. Entre nesse jogo para ganhar de goleada, tomando a decisão de não dirigir antes mesmo do primeiro gole. Pontos na carteira, perda da habilitação e multas são apenas as consequências mais brandas desse ato de irresponsabilidade. Mesmo que não seja o condutor do veículo, cabe também a você a responsabilidade pela sua segurança e não aceite carona de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e, caso decida beber, procure uma alternativa de transporte seguro, como ônibus, Uber, Cabify, táxi, enfim, fuja das armadilhas.
Dirigir embriagado é crime inafiançável e, no caso de morte, a pena de reclusão de 2 a 5 anos será aplicada ao motorista. Não marque esse gol contra, não. Se beber, não dirija. E se for dirigir, não beba. Alex Rufo, Máquinas na Pan. Informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 11 horas e 4 minutos e é hora de acompanhar o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. A Petrobras enviou nesta terça-feira uma carta ao escritório de advocacia do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, comunicando que está cancelando o contrato que mantinha com ele. O escritório atuava em causas trabalhistas. No ano passado, venceu uma causa estimada em 5 bilhões de reais que seriam pagos como horas extras atrasadas a funcionários embarcados nas plataformas de petróleo da estatal. O timing dessa decisão é muito suspeito e o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, deve explicações. É preciso separar as coisas aqui. O presidente da OAB pode ser um petista, pode ter atacado Sérgio Moro de forma indecorosa, mas seu escritório prestava ou não um bom serviço à estatal? Essa deveria ser a única questão em pauta, o mérito. Se as implicâncias ideológicas ou pessoais do presidente influenciam decisões de negócios da Petrobras, isso é mais uma evidência clara da necessidade de privatizá-la. Bolsonaro não é o dono da Petrobras, não é um sheik, e assuntos pessoais jamais deveriam ser misturados dessa forma. Eu sei que muitos bolsonaristas não pensam assim, pois não demonstram qualquer apreço pelo republicanismo. Acham que estamos numa guerra e que nela vale tudo, inclusive lançar mão dos mesmos métodos dos inimigos. É por isso que muitos os chamam de petistas com sinal trocado. Eu havia falado já, nem era para ter esse contrato. Não é porque era ele, é porque a Petrobras não precisa disso. Dá dinheiro para um cara da OAB que recebe recursos bilionários e não é auditado por ninguém, teria dito Bolsonaro. Não é porque era ele, sério? Então outros contratos foram revistos? Eu sei que muitos bolsonaristas alegam que o contrato em si é suspeito, firmado na era Dilma, mas 2 erros não fazem um acerto. O câncer da política nacional é justamente encarar o Estado como instrumento particular, pessoal, como um puxadinho de casa, confundindo a coisa pública, república, com coisa nostra, típica de máfia, como algo da nossa patota, do nosso time. Você pode detestar a pessoa de Felipe Santa Cruz, você pode achar que ele é um crápula, defensor de bandidos, não importa. Ou não deveria importar. A Petrobras é uma empresa que precisa ter sua gestão independente dos humores políticos. A decisão, si mesmo motivada pela querela entre o presidente Bolsonaro e Santa Cruz, é simplesmente indefensável e absurda. É mais um motivo para gritar: privatize já! O grupo empresarial chinês CR20 assinou um protocolo de intenções para disputar projetos de infraestrutura no estado de São Paulo. De Xi'an, na China, Marcelo Matos. A empresa CR20, um dos 50 maiores grupos empresariais do mundo, celebrou um protocolo de intenções para disputar 3 projetos na área de infraestrutura em São Paulo. O governador Dória se reuniu com o presidente da CR20, Deng Yong, em Xi'an, na sede da empresa. Isso é bom porque atrai também outros potenciais grupos com interesse, sabendo que terão que disputar com o apetite chinês. Isso é bom, isso é saudável, pode melhorar o valor das outorgas e o resultado advindo destes leilões. E melhora também o cumprimento de prazo, objetivos e de custos. O secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, explica que o grupo chinês tem interesse na linha 6 laranja do metrô, o trem intercidade na ligação São Paulo-Campinas, além dos projetos de despoluição dos rios Pinheiros
e Tietê. Empresas chinesas têm algumas posições distintas. Investir em projetos de construção, aonde o governo licita, compra, paga e a empresa fornece. E aqui a decisão tomada foi de investir em projetos para a construção e a operação. Isso quer dizer, tomar o risco dos próprios projetos, como o Trem Intercidades e como o projeto da linha 6 Laranja, que é uma busca de aquisição entre privados que poderá ocorrer até o dia 13 de agosto. O governador Dória ressalta que o acordo não remove licitações previstas, mas demonstra a viabilidade do programa de desestatização. E em São Paulo acontece o evento Macro Day do Banco BTG Pactual, com a presença de grandes nomes da macroeconomia brasileira e também do mercado financeiro. Quem acompanha esse evento é a repórter Marcela Lorenzeto, que traz as informações ao vivo. Oi, Marcela, bom dia. Bom dia a você, Nicole. Bom dia a todos que acompanham agora o Jornal da Manhã, segunda edição. É isso mesmo, corre aqui no Hotel Unique, em São Paulo, o Second Macro Day, esse evento organizado pelo BTG, o banco aqui de São Paulo. E tivemos presenças de vários integrantes da equipe econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Logo na abertura, o primeiro painel, houve a presença do presidente do Banco Central, Campos Neto. Também, agora neste segundo painel, temos a presença de alguns secretários do governo de Jair Bolsonaro. Secretário de Política Econômica, Adolfo Sáchida, secretário de Comércio Exterior e também Assuntos Internacionais, Marcos Troirro, e o secretário de Produtividade, Empregos e Competitividade, Carlos da Costa. Esses três secretários falam neste momento com a mediação do jornalista, comentarista da Jovem Pan, Augusto Nunes. Os assuntos são os mais variados. Claro que a reforma da Previdência, aprovada ontem à noite em segundo turno na Câmara dos Deputados, é um assunto bastante presente aqui neste evento, mas a equipe econômica de Paulo Guedes já olha para o futuro, já vai em frente e enxerga novas reformas. Inclusive o presidente do Banco Central já disse que agora essa aprovação abre caminho para as novas reformas que são necessárias para aumentar a competitividade e também a confiança aqui no país, né? Mais tarde está esperado agora para o meio-dia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que também deve fazer uma bela apresentação aqui no BTG, neste evento promovido em São Paulo. Os assuntos são os mais variados, também se fala muito sobre comércio exterior, também a respeito do acordo entre Mercosul e União Europeia, as questões climáticas e ambientais que estão em voga no noticiário após as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, são vários assuntos tratados aqui entre autoridades e também empresários do setor. Nicole, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e traz novidades a respeito de temas envolvendo esses assuntos aqui. Tá certo, Marcela. Obrigada. Qualquer novidade você volta aqui com a gente. Bom trabalho para você. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende um acordo para salvar os jornais impressos. De Brasília, Antônio Maldonado. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defende um acordo entre os parlamentares para alterar a medida provisória 892, editada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. O texto pode inviabilizar a existência de diversos jornais impressos do país. Isso porque a MP permite que empresas passem a publicar os chamados balancetes nos sites da Comissão de Valores Mobiliários ou do Diário Oficial da União. Até então, a legislação exigia que os documentos fossem divulgados na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. A medida pode fazer com que diversos veículos percam receitas consideráveis e não tenham mais condições de se manter, o que preocupa o presidente da Câmara. A minha preocupação em relação à medida provisória, que do ponto de vista teórico ela faz sentido, né? Não haverá no futuro papel jornal, essa que é a verdade. Mas o papel jornal hoje ainda é um instrumento muito importante da divulgação de informação, da garantia da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da garantia da nossa democracia. Então, retirar essa receita dos jornais da noite para o dia não me parece uma decisão
a melhor decisão. A medida provisória foi publicada em meio ao acirramento da relação entre o presidente Jair Bolsonaro e diversos veículos de imprensa, que têm publicado matérias com as quais o chefe do executivo não concorda. Mas na avaliação de Rodrigo Maia, Bolsonaro não está sendo atacado e nem está agindo contra qualquer instituição. Eu acho que a imprensa não está atacando ele. A imprensa está divulgando notícia. Se é contra ou a favor, essa é uma avaliação que cada um de nós tem que fazer quando é criticado ou elogiado pela imprensa. Não acho que o presidente tenha tomado a decisão de editar a medida provisória por isso. Por ter força de lei, as novas regras impostas pela medida provisória já estão em vigor. Se o texto não for aprovado pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias, perde a validade e volta então a valer a legislação anterior. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que o objetivo da MP é reduzir os altos custos imputados às companhias abertas. Segundo a pasta, a exigência de publicação dos balancetes representa um custo que não mais se justifica nos dias de hoje, dado o avanço tecnológico. De Brasília, Antônio Maldonado. O Senado já tem assinaturas para abrir uma CPI que vai investigar a CBF e o Comitê Olímpico Brasileiro. A gente continua em Brasília agora com as informações de Levi Guimarães. O Senado pode instalar uma CPI para investigar a CBF, o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, e as federações esportivas, que são ligadas a ele. O autor do requerimento, o senador Jorge Cajuru, do PSB, já recolheu quase 50 assinaturas de apoio à criação da comissão. Pela proposta do senador, todas as 32 federações de esportes olímpicos do país serão alvos de investigação. O objetivo é que sejam analisadas as prestações de contas referentes ao período de 2008 a 2018 de convênios, contratos, patrocínios e parcerias firmados entre a Administração Pública Federal e o COB e as federações esportivas. Também vão ser investigados os 2 grandes eventos esportivos sediados no país, a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. O requerimento de criação ainda aponta que essas entidades, apesar de serem privadas, recebem recursos públicos e, por isso, devem ser fiscalizadas pelo Congresso. O pedido também afirma que a gestão do esporte no Brasil vive escândalos há anos. No plenário, o senador Jorge Cajuru fez uma provocação a pessoas, segundo ele, contrárias à criação da CPI. Então agora, aí no fundo, uma péssima notícia para os lobistas que estão aí atrás, os corruptos do futebol brasileiro, que tentaram convencer aqui senadores a retirar assinaturas. Agora a CPI tem 46 assinaturas. Para que a CPI seja criada, ela precisa ser aceita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ter o requerimento de criação lido por ele no plenário. O chefe do Legislativo ainda não deu uma previsão de quando vai fazer isso. De Brasília, Levi Guimarães. E ainda em Brasília, o governo negou que notícias sobre o aumento do desmatamento possam prejudicar as exportações e quer a ação dos estados por desenvolvimento sustentável. Luciana Verdolim. O governo nega que as notícias dando conta do aumento do desmatamento na Amazônia possam prejudicar as exportações brasileiras. O porta-voz aqui da presidência, Rego Barros, afirmou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem conversado com os governadores da região e pediu que cada estado elabore propostas para o desenvolvimento sustentável das chamadas zonas econômicas ecológicas, com especial cuidado com as questões ambientais. Então não adianta radicalismos ambientais que não venham atender às demandas sociais. Então o conjunto de cuidados ambientais com preocupação social é que faz com que o país possa avançar. E o Brasil, por certo, avançará conjugando essas duas percepções. Depois da polêmica em torno do anúncio da liberação de novos agrotóxicos no país, o presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa da decisão anunciada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de acelerar a aprovação de novos registros de agrotóxicos no país, que seriam
menos tóxicos e melhores para o país. Se nós estivéssemos envenenando nossos produtos, o mundo não os compraria. É simples. Nós somos um país que menos usa agrotóxicos na agricultura. Por que novos agrotóxicos? Para substituir os anteriores. Quem é que não quer mudar de carro, um carro mais moderno? É o que nós fazemos. Usa-se menos, inclusive. Ainda segundo o presidente, sem a utilização dos agrotóxicos, não seria possível alimentar quase 8 bilhões de habitantes no mundo. Ele ressalta que é bacana falar em alimentação natural, sem a utilização de agrotóxicos, mas não dá para alimentar todo mundo dessa forma. Por isso, é preciso buscar produtos mais modernos, mais eficientes. Com relação a mudanças no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o presidente afirmou que a partir de agora ele determinou que seja alertado toda vez que os números do desmatamento forem alarmantes. Bolsonaro voltou a afirmar que toda divulgação envolvendo o assunto tem uma repercussão mundial e imediata. Por isso, é importante confirmar os dados e permitir que o governo se prepare para reagir ao problema. De Brasília, Luciana Verdolim. E vamos às notícias agora do mercado. Saiu o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, e esse indicador está na sua menor taxa para o mês de julho em 5 anos. Rodrigo Viga já está conosco ao vivo e traz mais detalhes. Oi, Viga, bom dia. Bom dia, Nicole, tudo bem? Menor taxa desde 2014 para meses de julho, né? Foi uma taxa de 0,19%, maior do que a de junho, tinha sido 0,01%, mas ainda assim, apesar dessa aceleração, é a taxa mais baixa para meses de julho desde 2014. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa aceleração de junho para julho foi ancorada, foi alavancada pela energia elétrica. Então, um período de pouca chuva, chamado período seco, por isso as bandeiras começam a mudar de cor, a mais acionamento de termoelétricas. Além disso, há um aumento quase que sazonal agora no meio do ano de energia em algumas concessionárias do Paraná e aí de São Paulo. Isso acaba pressionando, acaba causando um impacto no IPCA. Apesar dessa aceleração, uma inflação bastante comportada. Até porque, viu, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, foi um mês em que houve redução no preço dos combustíveis e os alimentos, mesmo subindo, voltando para o terreno positivo, estão perto de zero. E por que isso está acontecendo? Petrobras baixou o preço aí, de gasolina e outros derivados. E no caso dos alimentos, tem o efeito também de demanda. O economista do IBGE, Fernando Gonçalves, entende que a inflação está comportada, vai ficar comportada, certamente vai fechar o ano dentro da meta de 4,25%, porque há fatores conjunturais influenciando o mercado de trabalho. Quando contrata pessoas informais, com menor rendimento, há um alto nível de endividamento das pessoas, a economia está devagar, então está todo mundo se segurando, está com o escorpião no bolso para evitar gastos além do necessário, sem que haja aquele devido planejamento. Vamos ouvir e acompanhar aqui na Jovem Pan o economista do IBGE, Fernando Gonçalves, dizendo que a demanda fraca contribui para uma inflação mais baixa. Essa demanda baixa a gente percebe que os serviços acabam não sendo muito procurados pelas famílias, as famílias estão ainda com endividamento grande e a reposição do mercado de trabalho vem por conta da informalidade. Então isso tudo faz com que as famílias segurem um pouco seu consumo, principalmente nos serviços. Então, Fernando Gonçalves, minha cara Nicole, ouvintes internautas da Jovem Pan, lembrando que em 12 meses o IPCA está em 3,22%, continua desacelerando, menor patamar desde maio do ano passado, mais um sinal de que o IPCA vai fechar o ano dentro da meta de 4,25%, até com uma certa relativa folga. Nicole. Obrigada, Viga. Qualquer novidade você volta aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. O governo publicou um decreto para destravar a devolução de concessões no Brasil. A reportagem é de Daniel Lian. O governo publicou um decreto para destravar a devolução de concessões no país. A lei
que permite relicitar empreendimentos devolvidos, é de 2017, mas não podia ser aplicada por falta de regulamentação. A medida contempla rodovias, aeroportos e ferrovias. Desta forma, a União poderá fazer uma nova licitação e o primeiro concessionário receber uma indenização por investimentos feitos e não amortizados. De acordo com o decreto, as indenizações serão pagas por quem vencer a nova disputa. O cálculo do valor deve ser feito pelas agências reguladoras competentes. No caso de um aeroporto, por exemplo, este cálculo será feito pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Vale lembrar que a administradora do aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, já pediu para devolver a concessão. O texto ainda prevê que multas e outorgas devidas à União e também valores recebidos a mais em tarifas pelos empreendedores deverão ser descontados da indenização. O decreto permite que a agência reguladora autorize o pagamento indenizatório diretamente aos financiadores do projeto. A empresa que optar pela devolução da concessão não poderá participar da relicitação do contrato. O Ministério Público Federal de São Paulo processou o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, no âmbito da Operação Lava Jato. Também foram ajuizadas ações contra o ex-chefe de departamento de assentamento da estatal, José Geraldo Casas Vilela, e a funcionária Mércia Ferreira Gomes. Eles foram processados por atos de improbidade administrativa que causaram prejuízos de 7 milhões e 300 mil reais aos cofres públicos. Os procuradores afirmam que o ex-diretor da Dersa comandou um esquema de desvio de verbas destinadas ao reassentamento de pessoas desalojadas por 3 grandes obras viárias em São Paulo, entre 2009 e 2011. Essas obras eram o Rodoanel Sul, a nova Marginal Tietê e o prolongamento da Avenida Jacupêssego. De acordo com o MPF, Mércia Ferreira era responsável pela identificação de pessoas que moravam nos locais desses empreendimentos. A mando de Paulo Preto e Geraldo Vilela, ela teria incluído parentes e pessoas próximas que não residiam na região das obras. Algumas pessoas foram, inclusive, cadastradas em mais de um programa de reassentamento, recebendo indenizações em dobro. Além disso, 1.773 beneficiários irregulares no empreendimento Jacupêssego receberam pagamentos indevidos. Na ação, o MPF pede que os 3 envolvidos sejam condenados a ressarcir o prejuízo gerado e o pagamento de uma multa civil de até 2 vezes o valor do dano, o que soma 14 milhões de reais. Se condenados, os 3 também terão os direitos políticos suspensos por 8 anos, perderão eventuais funções públicas que ainda exerçam e ficarão proibidos de contratar com o poder público ou de receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 anos. Paulo Preto responde a 6 ações penais, além dessa instaurada nesta quarta, que é cível. Só em São Paulo, são 3 processos com 2 sentenças de primeiro grau, cujas penas somam 172 anos. Já foram apreendidos 2 imóveis e uma lancha de propriedade do ex-diretor da Dersa. No Rio, uma ação penal foi instaurada na última terça-feira. Paulo Preto já foi alvo de 2 prisões preventivas, uma em São Paulo e a outra em Curitiba. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aceitou um pedido da rede e proibiu investigações contra o diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald. Afonso Marangoni. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aceitou um pedido da rede e proibiu investigações contra o diretor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald. Na medida cautelar, Mendes determinou que Greenwald não pode ser investigado e responsabilizado pelo vazamento de supostas conversas de autoridades. Com a decisão, o diretor do The Intercept não pode ser alvo de apuração administrativa ou criminal pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas
em veículos de mídia. De acordo com o ministro, até o momento não há a confirmação da existência de inquéritos contra o norte-americano. A medida também impede preventivamente a prática de quaisquer atos investigativos que possam violar o preceito fundamental de liberdade de expressão e de imprensa. Na liminar, o ministro disse que a atuação de Glenn Greenwald na divulgação recente de conversas é digna de proteção constitucional, independentemente do conteúdo ou do impacto sobre interesses governamentais. Desde 9 de junho, o site The Intercept Brasil tem publicado diálogos que teriam sido vazados do celular de autoridades. Entre as mensagens estariam supostas conversas entre procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. 11h28. O Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Saúde das crianças. Dr. Paulo Pack. Existe um padrão para a criança dormir nas 24 horas? Claro que vai depender muito da fisiologia da criança, da forma como o seu organismo funciona e também da sua idade. Um bebezinho recém-nascido na primeira semana dorme 22, 23, 20 horas nas 24 horas do dia. Na medida que a criança vai amadurecendo, o tempo de vigília, o tempo que a criança está acordada, vai ficando maior. Até para a gente poder estimular a criança, até para a criança poder aprender como é a vida, como é o mundo. Então esse estímulo que é importante para o desenvolvimento cerebral, com a criança dormindo, obviamente, ele é muito parcial. Então, o número de horas de sono tem que ser aquele em que a criança, quando acordada, demonstre bem-estar. Então, não existe um X de horas determinado, mas meu filho não dorme 11 horas por noite, ele dorme 9 horas. A criança está bem. Agora, o importante é a criança dormir cedo. Não é tão importante quanto dormir cedo o número de horas que a criança dorme durante a noite. Então, a criança não deve dormir, nem o adulto deveria, na verdade, dormir depois das 21 horas, no máximo 9 horas da noite. Isso facilita a liberação de vários hormônios no meio da madrugada que levam a crescimento e manutenção da saúde. Então, a criança deve dormir no máximo até 9 horas da noite e o número de horas tem que ser aquele que ela acorde bem e passe um dia bom depois. Normalmente, até 2 anos e meio, a criança também tem uma dormida durante o dia. É comum que dentro do primeiro ano durma um pouco pela manhã e um pouco depois do almoço e normalmente depois de um ano e meio ela passa a dormir uma vez só por dia depois do almoço. Esse sono varia de criança para criança, vai de 40 minutos até 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos é o que a gente acontece. E a partir dos 2 anos e meio, 3, a maioria das crianças larga esse sono do dia e fica só com o seu sono noturno. Portanto, ela tem que dormir um tanto em que ela acorde bem no dia seguinte e que ela não vá dormir depois das 9 horas da noite, se for muito pouco depois disso. Saúde das crianças. Dr. Paulo Pack. Fala galera que está assistindo a Jovem Pan, tudo bom? Eu sou o Pedro do canal Bookster e hoje eu vim dar uma dica de um livro excelente que aí bombou na lista de mais vendidos, principalmente depois que foi vencedor do prêmio Pulitzer de 2017 e depois de ter sido muito elogiado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O livro chama Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead, um autor norte-americano também. E ele vai trazer aqui a história dos escravos e do sofrimento, da escravidão no sul dos Estados Unidos do século XIX e de como existiam as rotas de fuga desses escravos para conseguir fugir para a parte norte do país, onde a escravidão já tinha sido abolida. É um livro bem impactante. Se você quiser assistir um vídeo mais completo da resenha sobre esse livro, passa lá no canal. Também tem várias outras dicas de livros e de como ler mais. Espero vocês lá e boas leituras. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 32 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta quinta-feira. É o nosso Top 10. Ike Batista, empresário, volta a ser preso pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Mudanças na aposentadoria.
Reforma da Previdência começa a tramitar hoje no Senado. Transferência de Lula. Supremo Tribunal Federal suspende o deslocamento de ex-presidente para presídio em São Paulo. Plea bargain. Câmara tira acordo que beneficia o acusado que confessar crime do pacote de Sérgio Moro. Mensagens vazadas. Ministro Gilmar Mendes proíbe apurações que envolvam o jornalista Glenn Greenwald. Caso Daniel. Filha de assassino confesso, Alana Brites deixa a penitenciária no Paraná. Queda em Banabuiú. Teto de escola desaba e deixa 10 feridos no interior do Ceará. Tiros em Ohio. Presidente Donald Trump visita as cidades de El Paso e Dayton após ataque. Imposto de renda. Receita Federal abre hoje consultas ao terceiro lote de restituições. Campeonato Brasileiro. Corinthians vence o Goiás por 2-0. Regime chavista de Nicolás Maduro abandona negociações com a oposição venezuelana depois do anúncio de sanções dos Estados Unidos. O destaque internacional é da repórter Camila Yunes. O governo de Nicolás Maduro abandonou as negociações com a oposição. Na noite desta quarta-feira, o ministro da Comunicação da Venezuela, Jorge Rodrigues, divulgou um comunicado anunciando a decisão. As reuniões para a negociação entre o regime de Maduro e a oposição estavam marcadas para acontecer hoje e amanhã em Barbados, no Caribe. A determinação foi uma resposta do governo chavista às sanções totais impostas pelos Estados Unidos nesta segunda-feira. Segundo o regime de Maduro, a administração Trump tem agido continuamente de forma brutal e maliciosa e considerou ilegal o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. No comunicado, o governo chavista ainda criticou a postura de Juan Guaidó e disse estar indignado pelo apoio e comemoração da oposição às sanções norte-americanas. O chefe da equipe negociadora da oposição, Stalin Gonzalez, diz que o grupo está à disposição para continuar as negociações e pôr fim ao sofrimento dos venezuelanos. As tentativas de reconciliação entre o governo vigente e a oposição já vinham sendo organizadas pela Noruega como forma de aliviar as tensões na Venezuela. Condenado pela morte da filha Isabela Nardoni, Alexandre Nardoni deixa presídio pela primeira vez em saidinha do Dia dos Pais. O repórter Vitor Moraes está aqui ao meu lado para falar mais sobre o assunto. Oi, Vitor, bom dia para você. Muito bom dia, Nicole. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, Nicole, mais uma vez, essa é a primeira vez que o Alexandre Nardoni vai conseguir ter essa saidinha da P2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele saiu por volta de umas 8 horas da manhã nessa quinta-feira, né, para a saída temporária de Dia dos Pais. Ele estava em regime semiaberto, por isso que ele conseguiu essa saidinha desde o final de abril. E essa, como eu disse, é a primeira vez que ele é beneficiado com a saidinha. O preso deixou a unidade por volta das 8 horas da manhã, o carro entrou dentro da unidade, eles saíram e deve retornar ao presídio até a próxima quinta-feira à tarde. Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabela Nardoni. Ele está preso na P2 de Tremembé desde 2008 e teve a progressão ao regime semiaberto em abril, depois da justiça considerar que ele teve bom comportamento. Também condenada pelo crime, a esposa de Alexandre, a Ana Carolina Jatobá, está no regime semiaberto desde 2017. Nessa quinta-feira, ela também deixou a penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé. Tanto Alexandre quanto Ana Carolina sempre negaram ter matado a filha, a criança, na época do crime, com 5 anos. Isabela morreu em março de 2008, depois de cair da janela do apartamento do pai em São Paulo. Quem também foi beneficiada, mas pela segunda vez no ano, Nicole, foi a Suzane von Richthofen, que vai poder também ter essa saída Dia dos Pais, o que, na minha opinião, não deveria ser permitido, porque essas pessoas não merecem esse tipo de benefício, uma vez que elas cometeram
os crimes que elas cometeram, que foram horrorosos, né? É verdade, é aquela notícia que sempre choca a gente, né? Acontece todo ano, principalmente com a Suzane von Richthofen, ela já foi beneficiada com essas saidinhas mais de uma vez, né, por exemplo, mas a gente sempre fica incomodado com esse tipo de notícia, né, Vitor? Me incomoda bastante, principalmente, assim, depois que a justiça não viu nenhum problema da saidinha da Suzane von Richthofen, a primeira saidinha dela, mas ela pôde se divertir numa festa, enfim, encontrar com os amigos. Depois ela foi penalizada por causa disso, mas ainda assim pode ser beneficiada novamente, né? Exato, Nicole. Então uma questão assim que eu particularmente não aprovo e eu acredito que a maioria dos brasileiros também não. É verdade. Obrigada, Vitor, pelas informações. Até mais. Obrigado. E agora vamos a Bauru. O destaque é de Alexandre Pitoli. Oi, Pitoli, bom dia. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, no dia em que a Lei Maria da Penha completou 13 anos, a Polícia Militar em Santa Cruz do Rio Pardo chegou através de uma denúncia anônima a uma chácara na cidade e encontrou uma mulher com um fio elétrico enrolado no pescoço, gritando, pedindo socorro. A polícia conseguiu surpreender o marido que torturava a esposa com choques elétricos. Ele foi preso e o canil da Polícia Militar entrou em ação e conseguiu encontrar drogas atrás da cama do casal. A mulher, com ferimentos, foi levada a uma unidade de pronto atendimento da cidade, onde ficou internada. O homem foi preso em flagrante por tortura, cárcere privado, tráfico de drogas e tentativa de feminicídio. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vira ré por calúnia contra Marielle Franco. O Superior Tribunal de Justiça recebeu nesta quarta-feira a queixa-crime contra Marília de Castro Neves Vieira. Em março de 2018, a magistrada postou nas redes sociais que a vereadora estaria envolvida com bandidos, motivo pelo qual ela teria sido morta. A família de Marielle entrou com uma queixa-crime por calúnia contra a desembargadora em função desses comentários publicados. Juiz do Distrito Federal define data de depoimento de Lula no processo da Operação Zelotes. Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, marcou para dia 22 de outubro o interrogatório do ex-presidente. O líder petista é réu pela suspeita de tráfico de influência na compra dos caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O depoimento de Lula era para ter sido realizado no ano passado, mas acabou postergado pela coleta de provas. Medo, fake news e dificuldade de acesso aos postos de saúde atrapalharam a vacinação contra a gripe neste ano. Esses motivos foram apontados ao Ministério da Saúde pelos próprios municípios por meio de uma pesquisa realizada durante a campanha de imunização. O levantamento também apontou problemas operacionais, como dificuldade para usar o sistema de registro de dados do SUS, material informativo insuficiente e baixo número de doses. O objetivo do Ministério da Saúde é solucionar os problemas e buscar melhorias para a realização das próximas campanhas. A polícia canadense encontrou os corpos de 2 homens que poderiam ser os dos jovens fugitivos buscados há 2 semanas como suspeitos de um triplo homicídio no oeste do país. Renan Porto. A polícia do Canadá encontrou 2 corpos que seriam dos adolescentes suspeitos do assassinato de 3 pessoas na Colômbia Britânica. Ken McLeod, de 19 anos, e Brian Schmelgesky, de 18, vinham sendo alvo de uma busca intensa que revirou o país. Os investigadores esperam o resultado de uma autópsia para confirmar se os corpos correspondem às identidades dos jovens. O trabalho policial avançou na última sexta-feira, quando foram encontrados pertences dos suspeitos à beira do rio Nelson, ao lado de um bote de alumínio. Os corpos foram encontrados a cerca de 1 quilômetro de onde ocorreu o ataque às vítimas. Entre elas, o professor da Universidade da Colômbia Britânica, Leonard Dick, de 64 anos, Lucas Fowler, de 23, e China Dees, de 24. Os 3 foram encontrados no dia 15 de julho em uma estrada no norte do Canadá. Os adolescentes foram vistos pela última vez no dia 22 de julho, pouco antes de a polícia confirmar que um carro encontrado em chamas era o mesmo utilizado por eles na viagem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a isenção de impostos para jogos de videogames nacionais. Natasha Mazaro. A
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a isenção de impostos a jogos de videogame nacionais. O benefício fiscal faz parte de uma proposta de emenda à Constituição apresentada em 2017, que busca zerar os impostos para games produzidos em território nacional. A PEC se espelha a imunidade tributária concedida em 2013 a CDs e DVDs feitos no Brasil contendo obras musicais de autores brasileiros. A iniciativa surgiu de uma solicitação popular feita pelo programa E-Cidadania, que é o canal do Senado onde é possível sugerir novas leis. O relator da PEC, o senador Teomário Mota, defendeu que a medida estimula o desenvolvimento de jogos eletrônicos, aumentando os empregos e lucros. Na sessão da CCJ, ele citou que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem sugerido nos últimos dias a redução dos impostos sobre jogos eletrônicos. O presidente da República tem dito direto nas redes sociais que quer adotar essa redução de impostos para videogame. Então, o nosso projeto é muito pertinente e vai de encontro a toda a vontade da presidência da República. Muito obrigado. Nessa terça-feira, Bolsonaro afirmou que pretende assinar um decreto reduzindo a carga tributária para jogos eletrônicos. Segundo o presidente, os impostos podem reduzir de 15% a 40%. Os valores foram discutidos com a Receita Federal e o Ministério da Economia. A PEC, aprovada na CCJ do Senado, segue para votação em plenário. 43 minutos e vamos saber como fica o tempo em São Paulo. Desirê Brante. Cada vez mais o ar seco volta a ganhar força sobre boa parte do estado de São Paulo e impede a formação de nuvens de chuva. O problema é que enquanto não voltar a chover, a qualidade do ar deve piorar, porque a umidade relativa vai cair bastante durante as próximas tardes. E a poluição só aumenta enquanto a chuva não vier. Hoje o sol predomina e a temperatura máxima na capital paulista passa dos 26 graus. Em alguns pontos da cidade, como nas áreas mais ao norte e oeste da região metropolitana, a temperatura pode até passar dos 27 a 28 graus. Amanhã, a sexta-feira, vai encerrar a semana com tempo aberto de novo. O dia vai começar com 17 graus na capital paulista e à tarde a máxima passa dos 27 graus. No sábado, um pouquinho mais quente, a máxima chega perto até dos 30 graus na capital paulista. E no domingo, o tempo muda um pouco. A frente fria que hoje chega ao Rio Grande do Sul vai passar pela costa de São Paulo no decorrer do domingo. Só que o sistema já chega bem fraco de chuva a São Paulo, então deve aumentar a quantidade de nuvens entre a capital e o litoral, mas dificilmente irá provocar chuva. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês, os estúdios da Jovem Pan. A Petrobras prorrogou o prazo para a entrega de propostas para a compra da Liquigás. Vamos ao Rio de Janeiro para mais informações com Rodrigo Viga. Ficou para a semana que vem o prazo final para entrega de propostas por parte de empresas interessadas em comprar um ativo relevante e importante da Petrobras. A Liquigás, distribuidora de gás GLP, que detém quase 1/5 desse mercado no território nacional. O prazo inicial era esta quarta-feira, mas a pedido de empresas que estão analisando o negócio, a Petrobras decidiu postergar até a semana que vem o prazo para a entrega desse documento, dessa oferta por parte das empresas interessadas. Segundo fontes da Jovem Pan, há 3 ou 4 empresas que já manifestaram previamente o interesse na compra da Liquigás, a distribuidora de gás GLP da Petrobras. Inclusive, fundos de investimento estariam interessados nessa empresa que é considerada bastante interessante, bastante rentável, mas que pode dar ainda mais retorno, de acordo com especialistas, nas mãos de um ator privado. Vai conseguir, esse ator privado, reduzir custos, aumentar a produtividade e fatalmente ter mais retorno, mais lucro nas operações. A Liquigás está avaliada, segundo fonte da Jovem Pan, em algo em torno de 3 bilhões de reais e faz parte do plano de desinvestimento de venda de ativos da Estatal Brasileira de Petróleo, que neste ano de 2019 já auferiu
mais de 15 bilhões de dólares com venda desses ativos. Um dos principais negócios foi uma venda significativa de uma fatia na BR Distribuidora, que ele rendeu quase 10 bilhões de reais. A BR Distribuidora hoje é uma empresa com capital privado majoritariamente, mas a Petrobras mantém uma posição de destaque com 37,5% no capital social. Mas o presidente Roberto Castelo Branco não descarta a possibilidade de, no futuro, vender outra parcela desta fatia ou os 37,5% ao mercado. Do Rio, Rodrigo Viega. Sérgio Moro pede investigação contra youtuber para apurar suposta ameaça contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública solicitou na última terça-feira à Polícia Federal a abertura de um inquérito contra Vina Guerreiro. O youtuber divulgou um vídeo afirmando que não tem mais condições de aceitar Bolsonaro no poder, chamando o presidente de opressor e covarde. Moro pediu que a PF verifique se há possibilidade de enquadrar as condutas de Guerreiro na Lei de Segurança Nacional. O Ministério da Economia vai apresentar proposta própria de reforma tributária. Apesar de acordo por um texto único para tramitar no Congresso, o governo não vai abrir mão de um projeto da nova CPMF, conforme informou o jornal Folha de São Paulo. Membros da equipe econômica revelaram, porém, que após a apresentação da proposta, é possível que negociem eventuais modificações ou até mesmo fusões com outros textos. Além do governo, devem tramitar no Legislativo propostas da Câmara e do Senado, com sugestões feitas por governadores e grupos de empresários. O governo federal prepara medida provisória destinada a acabar com restrições legais à TV por assinatura. O objetivo é atrair novos investimentos para a produção e distribuição de conteúdo audiovisual. Na exposição de motivos, o argumento usado é o de que a situação atual dificulta os novos modelos de negócios que vêm se desenvolvendo na internet e tem impactos na satisfação dos consumidores e em novos investimentos. E em São Paulo, uma perseguição terminou em um grave acidente. A reportagem é de Tiago Muniz. 5 veículos ficaram danificados depois de um acidente após perseguição policial na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu ainda no fim da noite de ontem, quarta-feira, quando 2 suspeitos furtaram um Mini Cooper na região do Itaim Bibi e então eles fugiram da polícia. Essa perseguição foi do Itaim Bibi, passou pela Avenida Washington Luiz e terminou no acesso da Avenida dos Bandeirantes para o viaduto Jabaquara. Os suspeitos perderam o controle do carro, tombaram o veículo e atingiram outros 4 automóveis. Depois do acidente, um dos suspeitos conseguiu fugir, mas o outro foi detido portando um revólver calibre 38. Não houve o registro de feridos nesse acidente, apenas o prejuízo material e a complicação para o trânsito. A interdição ficou pelo menos até às 8h30 da manhã, quando o último carro terminou de ser removido. A polícia, ela seguiu esse veículo, depois de receber uma denúncia, um aviso, fez a perseguição e essa perseguição acabou num acidente. Quem passava pelo acesso da Bandeirantes para o viaduto Jabaquara ainda havia na manhã de hoje o cone deixado pela equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego e também a serragem que foi colocada no local para evitar qualquer problema do vazamento de óleo. Portanto, um suspeito detido com uma arma de fogo e 5 carros atingidos nesse acidente após uma perseguição policial na zona sul de São Paulo. E um teto de uma escola desabou e feriu 10 pessoas em Banabuiú, no interior do Ceará. Quem traz mais informações é Igor Silveira, da Jovem Pan News Fortaleza. Oi, Igor, bom dia para você. Bom dia, Nicole, bom dia a todos. O teto da Escola Municipal Albertina Maia Ferreira, em Banabuiú, no sertão do Ceará,
desabou no fim da tarde de ontem. 10 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Não houve morte e também não havia alunos nem funcionários no local, apenas operários que faziam uma obra de reforma. De acordo com o SAMU, as vítimas foram encaminhadas para o hospital e 6 delas já foram liberadas. Em nota, a Prefeitura de Banabuiú lamentou o acidente e afirmou que vai prestar atendimento aos envolvidos. Além disso, a gestão informou que uma equipe de engenharia começa a fazer hoje um levantamento para descobrir as causas desse desabamento. Enquanto isso, as obras ficam paradas e só devem retornar após a conclusão das investigações. E, Nicole, um caso semelhante ocorreu no fim do mês de março aqui em Fortaleza. Parte do teto de uma escola estadual chegou a desabar no bairro Vicente Pinzon, aqui na capital, e na ocasião 2 alunos ficaram feridos. Nicole. Obrigada, Igor Silveira, nosso repórter da Jovem Pan News de Fortaleza. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em documento enviado ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que não orientou ou determinou a destruição do material obtido pela Operação Spoofing. 4 pessoas foram presas pela Polícia Federal na ação realizada no final de julho. Uma delas, Walter Delgatti Neto, admitiu ter hackeado os celulares de autoridades, entre elas o do ministro Moro. Na ocasião, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, disse que Moro lhe telefonou para afirmar que as mensagens seriam descartadas para não devassar a intimidade de ninguém. Depois, em nota oficial, a PF assegurou que vai preservar o conteúdo de quaisquer mensagens obtidas nas investigações. Moro respondeu a Fux num documento protocolado na quarta-feira. O ministro do STF pediu os esclarecimentos depois que o PDT apresentou uma ação no tribunal contra a destruição de mensagens obtidas nas invasões dos celulares. O ministro da Justiça ressaltou na resposta que divulgou nota oficial para esclarecer que somente uma decisão judicial poderia levar à anulação do conteúdo. Câmara rejeita alterações propostas para o texto base e reforma da Previdência vai ao Senado. De Brasília, Levi Guimarães. A Câmara, enfim, concluiu toda a tramitação da reforma da Previdência na Casa. Após mais de 8 horas de votação, os deputados rejeitaram todos os 8 destaques que tentavam retirar trechos do texto base. A maioria deles desidrataria a reforma e diminuiria o impacto fiscal da proposta. Apesar de bastante arrastada, a sessão não teve surpresas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou o empenho dos colegas. A terceira votação com o maior quórum da história do processo legislativo da Câmara mostra o comprometimento dos deputados com a votação e o resultado foi muito positivo. Acho que no segundo turno uma conscientização maior em cada um dos destaques. No final da votação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi pessoalmente à Câmara cumprimentar o presidente da Casa. Encerrados os trabalhos, ele elogiou os deputados. Um excelente trabalho de coordenação pelo presidente Rodrigo Maia. E muito satisfeito, acho que é muito importante, muito feliz com o apoio na Câmara de Deputados. O único destaque que gerava algum tipo de preocupação ao governo era o que tratava da pensão por morte. A emenda pedia a retirada do trecho que prevê a possibilidade de pagamento da pensão inferior a um salário mínimo, caso o beneficiário tenha outra fonte de renda formal. Porém, na última terça, o governo editou uma portaria garantindo que o valor do benefício não vai ser menor que o salário mínimo no caso de viúvas e dependentes com renda inferior ao piso. Um dos articuladores do acordo, o deputado Silas Câmara, do PSB, defendeu a portaria. E nós chegamos, senhor presidente, numa equação que ela é absolutamente justa e garante a permanência do benefício não apenas para o dia seguinte, mas para o futuro das pessoas que vão precisar usar esse benefício. Mesmo assim, a oposição insistiu no destaque. O PCdoB, autor da emenda supressiva, argumenta que uma portaria não dá segurança às viúvas por ser um instrumento revogável, como alega o deputado Orlando Silva. Que em tese garantiria esse benefício. Mas se garante, por que não apoia o destaque do PCdoB? Porque nós garantiríamos a proteção na Constituição, não na portaria de um secretário,
não numa lei complementar. Amanhã muda o governo. Quem vai garantir esse acordo? Agora, a reforma da Previdência começa a tramitar no Senado. Na outra casa, o processo é bem mais rápido. Passa apenas por uma comissão, a de Constituição e Justiça, e caso aprovada no colegiado, já pode ir ao plenário. A perspectiva é de que a PEC seja aprovada sem dificuldade pelos senadores até o final de setembro. E agora 11 horas e 57 minutos e um último destaque no Jornal da Manhã, segunda edição. Centenas de opositores interromperam as cenas de violência vividas nas manifestações das últimas semanas em Hong Kong com um espetáculo de canetas com laser. Na terça-feira, um estudante foi preso com 10 canetas com laser e acusado de posse de arma ofensiva. A detenção provocou uma manifestação diante da delegacia, que acabou sendo dispersada com o uso de gases lacrimogêneos. Os manifestantes, então, decidiram convocar para a noite de quarta-feira um protesto de observação das estrelas. Um espetáculo com canetas diante do Museu do Espaço, que fechou as portas mais cedo. Entre aclamações de uma multidão entusiasmada, dezenas de pontos luminosos verdes, vermelhos e violetas começaram a dançar sobre o prédio e as árvores vizinhas. Agora sim, 11 horas e 58 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e você acompanha agora o Camisa 10, também com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente volta amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Até lá! Jovem Pan News. Jovem Pan.